Fala pessoal, tudo bem? Mesmo que à primeira vista pareçam geniais, nem sempre nossas ideias dão certo, não é verdade? Pelo menos não do jeito que nós imaginávamos. Esse tipo de coisa acontece com todo mundo e em alguns casos pode até ter servido para deixar algumas pessoas milionárias. Neste vídeo você vai conhecer 10 coisas que foram inventadas com uma função em mente, mas que acabaram se tornando úteis para algo completamente diferente. Antes de iniciarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vamos começar! Coca-Cola. Talvez a Coca-Cola tenha a história mais popular da nossa lista. Ela é hoje um dos refrigerantes mais vendidos do mundo e se tornou uma empresa bilionária. Mas não foi exatamente para ser a bebida não alcoólica favorita no mundo inteiro que ela foi criada. Entre 1861 e 1865 houve uma guerra civil nos Estados Unidos. Nela, para evitar a dor, os soldados feridos começaram a ficar viciados em morfina. Como a guerra durou 4 anos e o número de feridos que recebiam o medicamento crescia, o problema foi ficando cada vez mais grave e chegou até a ser apelidado de a doença do exército. Muita gente começou a tentar desenvolver uma espécie de cura para o vício. Um deles foi o farmacêutico que fazia parte do exército. Ele desenvolveu uma espécie de vinho alcoólico que levava folhas de coca e nós de cola. Na receita da época, então, ele basicamente só estava substituindo uma morfina pela cocaína. Mais tarde, a lei seca passou a vigorar nos Estados Unidos e ele já não podia mais vender álcool. A receita foi alterada e, na sequência, comprada por uma empresa que finalmente batizou como Coca-Cola, como conhecemos hoje. Ou seja, a Coca-Cola foi inventada para combater o vício em uma droga antes de se tornar o refrigerante mais vendido do mundo, e para muitos o mais saboroso também. Coleiras com espinhos. Pode parecer só mais um acessório estilizado para fazer o seu cachorro aparentar ser mais durão do que realmente é, mas na verdade, as coleiras com espinhos têm um histórico bem mais antigo. Elas são usadas desde a Grécia Antiga, e sua função pode surpreender. No mundo inteiro, elas são até hoje utilizadas para proteger os cães pastores dos lobos. Como a coleira fica no pescoço e geralmente os espinhos são longos e afiados, os lobos não conseguem morder o pescoço dos cães, e mesmo em uma briga, podem acabar feridos pelas pontas afiadas, o que dá uma boa vantagem para os cachorros. Algumas lendas em locais específicos dizem que um cão só deve ganhar uma dessas depois de matar o seu primeiro lobo. No entanto, dificilmente os donos de gado se dariam o trabalho de perder um cachorro treinado só por isso. É muito mais provável que protegessem os cães ao invés disso. Gravata. Hoje, essa é considerada uma peça indispensável nos trajes formais masculinos. Mas de onde veio esse costume? Existem duas teorias mais aceitas. Nenhuma delas tem ligação direta com a moda. Alguns alegam que as gravatas foram inspiradas em uma peça de roupa usada por soldados croatas entre 1618 e 1648. Ela servia para que eles conseguissem reconhecer uns aos outros e compreender melhor as patentes, mesmo no meio de uma batalha. Por outro lado, outros alegam que na realidade a gravata veio de um pedaço de pano que era usado antigamente ao redor do pescoço como dupla função, servir como lenço e proteger do frio. Seja qual for a verdadeira inspiração, a gravata como conhecemos hoje só surgiu no final da década de 1920 e desde então tem se tornado indispensável em ocasiões formais. E você, já usou alguma gravata? Salto alto. O mundo militar, aliás, não moldou apenas a moda do universo masculino. Afinal, os saltos altos também vieram dos soldados antigos, acredite. E sim, antes eles eram usados por homens. Os saltos serviam na realidade para ajudar na estabilidade e equilíbrio de arqueiros persas, especialmente aqueles que batalhavam montados. Na França, um pouco depois disso, os saltos passaram a ser usados como um símbolo de status. Novamente, inicialmente eles eram usados apenas pelos homens. Esse tipo de sapato não foi criado para caminhar, e era mais ou menos isso que quem usava queria demonstrar, que eles eram ricos o bastante para poder usar sapatos desconfortáveis, já que tinham empregados para fazer tudo por eles. Bizarro, né? Os homens apenas deixaram de usar os saltos altos apenas quando as mulheres da realeza também passaram a usar. Segundo eles, ao permitir que as mulheres usassem, o status perdia o significado. Travesseiros. Você provavelmente usa um desse todos os dias, certo? Eu mesmo uso. E parece uma coisa tão simples e comum que dificilmente deve ter se perguntado quem inventou o travesseiro ou por que ele foi inventado. Afinal, o conforto parece ser um motivo bastante para essa invenção. Mas a verdade é que, seja lá quem tenha inventado, o conforto dificilmente foi o motivo. Mesmo porque os travesseiros mais antigos já encontrados eram esculpidos em pedra. Há indícios de uso de travesseiros de mais de 9.000 anos usados na área onde é hoje o Iraque.
Porém, eles não foram os únicos. Povos antigos da China e até mesmo no Antigo Egito também usavam travesseiros. No Iraque, sua principal função era evitar que insetos e animais rastejantes entrassem no nariz, boca ou ouvido das pessoas enquanto elas dormiam. Em outras culturas, eles também eram usados para outros fins, como para manter o penteado das geishas japonesas intactos ou ajudar os povos africanos a se comunicar com seus ancestrais durante a noite de sono. Plástico bolha. Hoje ele é conhecido como uma forma bastante popular de manter objetos inteiros durante o transporte, mas o plástico bolha já foi considerado um grande fracasso, acredite. Isso porque a ideia inicial dele era servir como um papel de parede. Se pareceu esquisito é porque realmente é. Os criadores queriam que ele fosse um papel de parede com ar dentro e claro, foi um grande fracasso. Com o alto estoque do produto, eles começaram a vender de outras formas, como manta de aquecimento em estufas ou até mesmo como cortina de banheiro. Nenhum deles funcionou, é claro. O sucesso de vendas só foi alcançado quando eles decidiram oferecer o produto à IBM, alegando que ele protegeria o novo supercomputador da marca, o IBM 1401, durante o transporte. O negócio deu tão certo que até hoje o plástico bolha acompanha diversas embalagens de produtos por aí. Para mim, o plástico bolha é mesmo útil como anti-estresse. E para vocês? Listerine. Hoje ele faz parte da higiene bucal de muita gente, mas o Listerine foi criado com um propósito muito menos focado, por assim dizer. Ele foi desenvolvido para ser uma espécie de desinfetante cirúrgico e sua distribuição era limitada a profissionais da saúde. Após algumas mudanças na fórmula, porém, ele passou a ser vendido no grande mercado de uma forma muito mais ampla. Era indicado para passar em pequenos cortes, para acabar com a caspa e até como desodorante. Esse papo de combater mau hálito, na verdade, veio só bem mais tarde e foi o que acabou deixando o produto mais famoso. Viagra. O remédio para ajudar os homens a combater a impotência sexual não tinha esse intuito quando foi criado. Na verdade, estava bem longe de ter qualquer vínculo com o desempenho sexual. Foi apenas durante os testes que descobriram a função pela qual ele é conhecido hoje em dia. O remédio foi desenvolvido para ajudar a amenizar problemas cardíacos, mas se mostrou completamente inútil para esse fim, e muito mais eficaz para aquilo que ele é conhecido hoje. Post-it. Enquanto estudavam uma forma de criar um superadesivo destinado a ser usado em aeronaves, o cientista acabou criando um adesivo fraco demais. Parecia um problema na época, já que ele tinha fracassado na missão que deram a ele. Porém, ele descobriu que apesar de ser fraca, a cola era eficiente em manter pequenos pedaços de papel no lugar, e colava novamente diversas vezes antes de perder definitivamente a cola. Por 2 anos a invenção não encontrou espaço no mercado, mas foi oficialmente lançada nos anos 70, e apenas 10 anos depois se tornou uma febre nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Conhaque. O conhaque deveria ser, na realidade, apenas uma forma mais fácil e barata de transportar vinho. Para diminuir a carga e pagar menos impostos, os comerciantes ferviam o vinho para que a água evaporasse. Assim, carregavam apenas o essencial dele. De alguma forma, eles descobriram que aquele líquido resultante era uma espécie de vinho concentrado, e surpreendentemente, ele também era saboroso. E assim nasceu o conhaque. Bem simples, não é? Às vezes, as coisas que pareciam ter dado completamente errado podem dar ainda mais certo do que a intenção inicial. Você sabia da função original de alguma dessas coisas? Conta pra nós aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ser avisado quando houver um novo vídeo aqui no canal, hein? Até a próxima!